Olá, concurseira, tudo bem com você? Espero que sim. Para você que não me conhece, eu sou o professor Gabriel Velasco, do IASE. O IASE é o Instituto Aprendendo do Zero. Aqui você vai estudar comigo, tá? Toda a lei orgânica do município de Macaé, visando esse concurso que está às portas. Bom, antes de começarmos, eu vou apresentar um pouco do nosso trabalho para vocês, até para que vocês nos conheçam melhor. E também já te convido a se inscrever em nosso canal, a ativar o sininho, deixar o seu like e, dentro do possível, compartilhar o nosso conteúdo, que você estará nos ajudando bastante, tá? Então, ó, já se inscreva, ative o sininho, porque vem muita coisa boa por aí, tá? Então, deixa eu explicar um pouquinho de como funciona o nosso trabalho, tá? O IASE, ele se especializou em concursos municipais, ok? Então, nós estamos falando aí de leis municipais, eu estou falando de lei orgânica, de estatuto do servidor, de cada município, é lógico, código de postura, tá? E outras leis municipais, de acordo com o concurso. Então, aqui você vai encontrar essa parte que você tem um pouco de dificuldade de encontrar em outros lugares, tá? A minha aula funciona da seguinte maneira: eu pego os pontos mais relevantes dentro da lei orgânica e dentro do estatuto. No concurso de vocês, o que está pedindo é lei orgânica e estatuto dos servidores, tá? São 5 questões, pelo que eu li. Então, eu pego as partes mais relevantes, não mais importantes, porque o código, o estatuto todo e a lei orgânica são importantes, mas eu pego os pontos mais relevantes para explicar, contextualizar aqueles pontos mais sensíveis, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero explicar. Aqui na aula, tá? Na videoaula, você vai estudar comigo aqueles pontos mais relevantes da lei orgânica. Nós também disponibilizamos o audiobook. O que é o audiobook? É a lei toda. Aí sim, você vai ouvir do primeiro artigo até o último em áudio. Você pode ouvir indo para a academia, ou treinando, nos afazeres do seu lar, no trânsito, tá? Onde você puder ouvir, né, e se sentir confortável, você vai poder colocar e ouvir. Aí sim, é a lei toda, tá? Como eu falei, do primeiro artigo até o último artigo, tá? E terceiro, tá, eu já falei, ó, da nossa aula aqui, já falei do audiobook. E terceiro, para completar os seus estudos e levar você a ter gabaritar, ou no mínimo, tá, chegar a 80, 90% do número de acerto das questões de leis municipais, nós trazemos o e-book de questões. O que é o e-book de questões? São 100 questões, tá? Com gabarito, explicações, referências para você treinar, ok? Treinar o que você estudou, porque nas questões que você começa a também pontuar aquilo que você tem dúvida, você vai rever e você vai matar aquela dúvida. Então, ó, nós preparamos 3 materiais, tá? 3 formas de você se preparar para alcançar um número maior de acertos em leis municipais, são as aulas aqui comigo, tá? O audiobook e também temos o e-book de questões. Por que nós fazemos isso? É para cercar, para te dar a possibilidade de você concorrer efetivamente a uma vaga. Por quê? São 5 questões, ok? Cada questão que você acerta, você vai lá para cima, para o topo da fila. Mas cada questão que você erra, você é jogado lá para baixo. Então, o interessante é você fazer o maior número de questões possíveis. Outro ponto: lei orgânica, assim como o estatuto, as pessoas não têm, os candidatos não têm acesso, tá, como munícipe. Por quê? É uma lei que muitas pessoas nem sabem que existe, ok? Então, você estudando com a gente aqui, é lógico que você tem outras matérias, outros conteúdos para estudar, português, matemática, enfim.
Mas você não pode negligenciar lei orgânica e estatuto, tá? Imagina que são 5 questões, você erra 3, 4 questões. Olha que desastre. Por quê? Você vai lá para o rabo da fila. Então, você estudar especificamente as leis municipais, tirar um tempo para estudar, é muito importante, porque aí você pode fazer a diferença na sua colocação. Tá legal? Então, olha lá. O concurso ele vai oferecer 824 vagas. Os níveis fundamental, médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.294,39 a R$ 13.699,12, dependendo do nível, tá? De escolaridade que você for prestar o concurso. Jornada de trabalho bem tranquila, de 20 a 40 horas semanais. Prova objetiva está prevista para o dia 13 de outubro, então você tem um tempinho aí legal para se dedicar à lei municipal. Prazo de validade do concurso, tá, é de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, você foi aprovado, tá, tem esse período aí que você que para você ser convocado, ok? A partir da homologação, lembrando bem. Tá legal? Qualquer dúvida aí, você deixa aqui nos comentários, tá bom? Que a gente responde. Eu sou responsável por essa parte aqui, ok? Sou servidor já há muitos anos, já passei pelo estado, por vários municípios. Hoje eu sou servidor da União, assim como o professor André Monteiro, tá? Que ele trabalha comigo aqui. Nós somos os organizadores do IASE, ok? Nós somos o carro-chefe do IASE, mas o professor André Monteiro ele fica mais nos bastidores, preparando, organizando as tarefas. Tá? Então, qualquer dúvida você pode deixar aqui, que alguém que trabalha com a gente, responsável, vai responder. Tá? Temos o Instagram, temos o WhatsApp, temos o site, tudo vai ficar na descrição do vídeo. Para você conhecer um pouco do nosso trabalho também, você poderá acessar nossas redes sociais. Tá? Então, bora para a aula, né? Já passamos pela apresentação. Bora para a nossa aula. Vou te explicar, primeiro, o que é uma lei orgânica, para você entender e não cair de paraquedas. Tá? Então, olha só. Nós temos a Constituição Federal, ok? Nós temos a Constituição, que ela vai abranger a União, tá? A federação falando de país. Então, a Constituição Federal, ela rege aí condutas, enfim, falando da União. O Estado, ele também tem a lei do Estado. E o município, cada município, ele tem a sua lei, que é a lei orgânica, que vai dar os parâmetros aí para o andamento do município. Por quê? Cada município ele tem a sua peculiaridade, tá? A sua particularidade. Macaé está no estado do Rio de Janeiro, ok? Mas eu posso dar exemplo para você de outro município do Rio de Janeiro que é diferente de Macaé em termos de hábitos, em termos de geografia, tá? São Gonçalo, por exemplo, tem as peculiaridades de São Gonçalo. Então, cada município tem a sua lei orgânica, você vai pensar como se fosse, porque a lei orgânica ela tem como base a Constituição, como se fosse uma Constituição, só que para tocar ali, para direcionar, dirigir o município. Tá? Para você entender, porque você fala, professor, o que é uma lei orgânica? É isso aí. E aí a gente tem aí 90% dos munícipes da população que nunca nem ouviu falar em lei orgânica, tá? Não tem acesso, não conhece. E aqui a gente vai estudar a lei orgânica do município de Macaé. Beleza? A gente vai partir do título 1 da organização do município, tá? Então a gente vai falar aí das disposições gerais. Alguns eu só vou ler porque eu quero que você, mesmo eu só lendo o artigo, tá? Você fique atento para esse artigo, porque a possibilidade dele ser cobrado. Outros eu vou contextualizar, vou dar uma explicação para facilitar a sua memorização, ok? Então vem comigo aqui, vamos partir aí do artigo 1º, que tem a seguinte redação, ó, o município de Macaé, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
No passo municipal, tal, né? Unidade central de sua estrutura administrativa. No pleno, uso de sua autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por esta lei orgânica, votada e aprovada pela Câmara Municipal. Então, tenho aí informações importantes neste artigo. Primeiro, o município ele é uma pessoa jurídica de direito público interno. Tá? Isso já é importante você guardar, beleza? E também ele tem o quê? Uma autonomia política, como administrativa e financeira. E é regido o município, exatamente como eu falei, por esta lei orgânica que nós estamos estudando. Então, tem algumas informações aí que você já deve guardar. Partindo para o parágrafo único, ele diz que a organização administrativa do município obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes. Tá? Vamos dar uma olhada aí. Eu tenho o exercício pleno da autonomia municipal, no que é de sua exclusiva competência. Tá? Então, ele está falando que isso daqui é um princípio e uma diretriz do município. Assim como a prática democrática e a participação popular, o respeito à autonomia e à independência de atuação das associações legalmente constituídas e com funcionamento regular, também tem a articulação e a cooperação com os demais entes federados, em especial os que integram a mesma região, com vistas ao desenvolvimento sustentável e harmonioso. Temos a garantia de acesso aos bens e serviços públicos a todos de modo igualitário, sem distinção de origem, raça, sexo, orientação sexual, cor, idade, condição econômica, credo religioso, preferência política partidária ou qualquer outra forma de discriminação. Tá? Se vocês forem pegar lá a Constituição, vocês vão pegar uns pontos que são bem parecidos, exatamente, porque ela se baseia na Constituição, não pode contrariar a Constituição, senão se torna inconstitucional. Tá? Nós temos também aí, ó, como princípio e diretriz, a defesa e a preservação dos recursos naturais, do meio ambiente natural e construído, dos valores históricos e culturais e do território municipal. Tá? Esse inciso 10 aí, eu quero fazer uma menção do seguinte, ó, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência e razoabilidade, a indisponibilidade do interesse público, a descentralização, a valorização dos serviços públicos, também são princípios e diretrizes. Porém, pessoal, aqui, quando a gente fala aí, ó, de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? A gente vai ter um rol que nós vamos ver lá na frente como princípios fundamentais. E eu não quero que você confunda com esses princípios e diretrizes da organização administrativa do município. Tá bom? Porque nós vamos ver isso mais à frente aqui e eu também vou salientar, vou chamar a sua atenção para isso. Tá? Então, esse rol aqui do inciso 10, a gente está falando, ó, de como organização administrativa. Tá legal? Artigo 2º. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Tá? Então, olha lá, nós temos aqui no município apenas dois poderes, tá? Porque quando a gente fala, perdão, da União, nós temos três poderes. Então, eu explico isso daqui para você não ser pego de surpresa ou até mesmo ceder uma pegadinha da prova. Tá? Por exemplo, na União nós temos o judiciário também. Já no município, não. Eu tenho o legislativo, que aí é o pessoal da Câmara Municipal, e eu tenho o executivo, que aí tem o prefeito, o vice-prefeito e secretários, que são auxiliares diretos do prefeito. Tá? Então, esse é um ponto importante. Então, eles também são, ó, independentes, porém harmônicos entre si. Aí ele fala harmoniosos entre si. Ok? Bom, artigo 3º. A gente fala aqui dos símbolos do município, que tem como símbolos a bandeira, brasão, hino, representativo de sua cultura e história, em conformidade aos anexos 1, 2 e 3. Tá? Não vou entrar em detalhe nesses anexos, até porque, pelo que eu dei uma pesquisada aí nesses anexos, é apenas um direcionamento, mas a nível de prova,
eu tenho aí símbolos, bandeira, brasão e hino, que são representativos da cultura e história do município, beleza? Também vale a pena você guardar, por quê? Existem alguns municípios que incluem armas, ok? Então ele pode tentar confundir você, colocando aí também entre bandeira, brasão e hino, as armas. No caso de Macaé, são apenas esses três. Artigo 4º. Integram os bens do município. Tá? O município ele não tem só bens imóveis, tá? Também tem bens móveis. Nós também temos imóveis, a gente fala de estrutura. O município ele também tem bem como uma praça, uma ilha, e nós vamos dar uma olhada nisso aqui. Então, são bens do município. Eu tenho móveis e imóveis, direitos e ações que atualmente lhe pertençam e os que vierem a lhe ser atribuídos, inclusive por herança vacante. Também tenho as áreas, as ilhas oceânicas e costeiras que estiverem sob seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, do Estado ou de terceiros. Tá? É lógico, se for da União, do município ou do Estado, não vão ser do município. As ilhas fluviais e lacustres e as terras devolutas situadas em seu território, não pertencentes ao Estado ou à União, as áreas superficiais ou subterrâneas fluentes, tá vendo? Até as subterrâneas, emergentes em depósito, ressalvada neste caso na forma da lei, decorrentes de obras do Estado ou da União. Então, tudo que é da União e do Estado não pertence ao município, tá? Por mais que esteja dentro do município, ok? São bens pertencentes ao Estado ou à União que não vão pertencer, logicamente, ao município. Artigo 5. A sede do município dá-lhe o nome e tem categoria de cidade. Tá? Então, a sede aí provavelmente seja Macaé mesmo. A divisão administrativa do município, eu tenho no artigo 6º, o município de Macaé, para fins administrativos, será ou é dividido em quantos distritos, pessoal? 6 distritos. Para quem mora aí é mais fácil. Mas para quem vai de fora fazer concurso, já não tem essa noção de como se divide aí o município. Então, tem a cidade de Macaé, que é um distrito, Córrego do Ouro também, Cachoeiras de Macaé, Glicério, Frade e Sana. São esses 6 distritos, tá? O primeiro distrito, aí ele é subdividido em 6 subdistritos. Só vou chamar a atenção para esse, por ser o distrito principal, tá? Então, tem, Barra de Macaé, Parque Aeroporto, Cabiúnas, Imboacica, Centro, Nova Cidade. Bom, professor, isso cai. Pô, eu já vi alguns concursos cobrando isso daí. Então, por isso que eu trouxe aqui para você ficar atento, tá bom? Ah, professor, é certo de cair? Pô, pessoal, eu até respondi isso a um aluno. Eu falei, pô, se eu tivesse uma bola de cristal, eu daria para vocês todas as respostas, né? Pergunta que viriam em resposta, mas não tem como eu dizer, isso aqui vai cair, mas eu estou te dando uma diretriz das coisas que podem ser cobradas e já é um bom adianto, tá? Parágrafo 5º. O município, para efeito de descentralização administrativa, não vou entrar no mérito do que é desconcentração, descentralização, tá? Não vou entrar nesse mérito, que é outro tipo de estudo, mas você tem que saber que o município, para efeito de descentralização administrativa, será dividido em setores administrativos compostos por bairros, loteamentos e distritos, e constitui unidades integrantes do sistema de planejamento. Então, isso que você tem que saber. Agora, se eu for entrar nesses detalhes, são coisas que realmente demandam o maior tempo e não vai ser cobrado de forma profunda. Artigo 7º. São requisitos essenciais para a criação de distrito, tá? População correspondente a, no mínimo, 3%, eleitorado, no mínimo, de 1%, do número de habitantes do município. Então, tem aqui, primeiro,
A população deve corresponder a 3% do número, tá? Para criar o requisito. Também o eleitorado, no mínimo de 1% do número de habitantes do município. Então, para dar um exemplo aqui, se o município ele tem 100 mil habitantes, 3% de 100 mil, 3 mil, tá? Então, seria esse número da população no distrito. O eleitorado seria aí de 100 mil, 1%, 1.000, ok? Então, 3 mil, população, 1.000, eleitorado, do número total de habitantes do município para criar um distrito, tá? Também, existência na povoação sede de pelo menos 50 moradias, escola pública e posto de saúde. Então, esses aí são requisitos que devem ser satisfeitos para a criação do distrito, de um novo distrito. Artigo 10. A instalação do distrito será feita perante o juiz de direito da comarca, na sede do distrito ou como dispuser a lei, beleza? Então, aí, a instalação do distrito depende do juiz de direito da comarca na sede do distrito, que for feita essa petição, tá? Ou como dispuser a lei, beleza? Bom, pessoal, capítulo 2 da competência do município. Primeiro a gente vai ver aqui as competências privativas do município, que só cabe ao município, tá? Porque existem também as competências que são comuns, tá? Aí que envolvem o Estado, a União, até mesmo o Distrito Federal em alguns casos, tá bom? Mas vamos dar uma olhada aí em alguns casos, beleza? De forma completa, você poderá acessar o nosso audiobook e ouvir lá todos os incisos. Porém, aqui eu trouxe alguns, tá legal? Bora aqui, dar uma olhada. Artigo 11. Diz que ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse. Então, aqui, eu já chamo a atenção de vocês, porque ele já deixa claro aqui que as competências privativas são aquelas que vão satisfazer o interesse do município, tá? A peculiaridade do município. E ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Vamos dar uma olhada em algumas aí, ó. Legislar sobre assuntos de interesse local. Tem como ser comum? Não tem, pessoal, porque é coisa do município. Também suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, tá? Como eu falei para vocês, a lei orgânica ela está baseada na Constituição e também na lei estadual. Elas vão trabalhar em conjunto, tá legal? Não pode ser algo que contraria a Constituição, porque você já deve ter ouvido falar no termo inconstitucionalidade, senão torna aquilo inconstitucional, tá? Elaborar o plano diretor, que cada município tem o seu, então também faz parte de competência privativa. Criar, organizar e suprimir distritos. Aí eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o seguinte: a criação, organização e supressão de distritos será observada não só a legislação municipal, como a estadual também. Elaborar o orçamento anual, o plano plurianual de investimentos e as diretrizes orçamentárias obedecidas às metas fiscais e à legislação aplicável, bem como respeitando os prazos estabelecidos na Constituição e na lei orgânica do município. Inciso 10, dispor sobre a administração e utilização dos bens públicos municipais. Inciso 11, organizar o quadro de pessoal, estabelecer o regime jurídico e os planos de carreira dos servidores da administração direta e indireta, resguardados os direitos adquiridos. Aqui também, pessoal, não tem como ser uma competência comum, tá? Porque está falando aqui, por isso que vai ser privativo, vai estar falando aqui dos servidores do município. Então, o município que vai organizar o quadro de pessoal, tá bom? Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação por necessidade, utilidade ou interesse público, organizar e manter os serviços de fiscalização
necessários ao pleno exercício do poder de polícia administrativa, e também botei aqui assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais para a defesa de direitos e esclarecimento de situações, nos termos de norma federal que disciplina a matéria. Então, não cai aqui se ele põe na prova que é de competência comum com a União, só porque tem aqui, ó, que serão nos termos da norma federal, tá? A expedição de certidões, a gente vai e cai dizendo que é comum, não é, tá bom? Aqui é privativa. Porém, será baseado na norma federal, essa expedição de certidões. Bom, agora nós veremos alguns incisos aí da competência comum, beleza? Vem comigo aqui, ó, está no artigo 12. Além das competências previstas no artigo anterior, o município atuará em cooperação com a União e o Estado para o exercício das competências comuns. Então, nesse caso aqui, há uma cooperação entre os entes, tá? Os níveis da federação, tanto a União Federal, Estadual, quanto municipal. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Aqui dá para eu deduzir. Não tem como isso aqui ser uma competência apenas do município pela peculiaridade, pela particularidade do município. Tá? Então, acaba sendo comum. Também proteger o meio ambiente é de todos, combater a poluição. Tá? Nesse caso aqui, será observada a legislação tanto do Estado como da União. Tá bom? Preservar as florestas e a fauna e a flora, elaborar uma política municipal de proteção aos menores, filhos de famílias de baixa renda, bem como combater as causas de pobreza, e por aí vai. Tá? Então, aqui também, ó, esse caso aqui do inciso 13, do inciso 8, acaba sendo algo que tem como eu deduzir na hora da prova, porque não é só competência do município, acaba sendo de todos os entes, os poderes, as esferas da federação. Desenvolver políticas municipais voltadas à valorização, à proteção e à inserção social do idoso. Então, basicamente, falou de idoso, falou de criança, de pessoas aí em condições precárias, a gente está falando de todas de todos os poderes, sendo da União, do Estado ou do município. Tá? Zelar pela observância da Constituição, isso aqui eu não preciso nem chamar a atenção de forma taxativa, porque isso aqui você não pode errar. Então, zelar pela observância da Constituição, das leis, das instituições democráticas, conservar o patrimônio público, é de todos também. Beleza? Bom, aqui a gente fala sobre a competência complementar, na seção 3, tá? Que é diferente da competência comum. Artigo 13. Compete ao município complementar a legislação federal e a estadual no que couber. Então, o município, no exercício da competência complementar, né, poderá legislar sobre as matérias sujeitas às normas gerais da União e do Estado. É exatamente o que está acontecendo aqui. Ó, tá? O município não está legislando sobre as normas gerais da União e do Estado, aqui nesse caso, com a lei orgânica? Está sim. Respeitadas apenas as que se ativerem os respectivos campos materiais de competência reservados às normas gerais. Ok? Legislar complementarmente, nos casos de matéria de competência privativa da União e do Estado, nas hipóteses em que houver repercussão no âmbito local e justificado interesse, observados devidos limites e restrições. Por quê? Nesse caso aqui do inciso 1º, vamos dizer que não vai causar tanto impacto porque são normas gerais. Já no inciso 2º, ele está falando aí, ó, de uma complementação às normas ou às matérias que são de competência privativa, tanto da União quanto do Estado. Então, nesse caso aqui, deverá ser observados devidos limites e restrições quando for complementar. Capítulo 3 das vedações. Então, artigo 14, ao município é vedado estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes
relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, quando a lei permitir, a colaboração de interesse público. Isso aqui quer dizer que o Estado é laico, tá? Recusar fiel aos documentos públicos. Também é vedado ao município criar distinções entre brasileiros ou preferência entre cidadãos, subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, pela televisão, propaganda política partidária ou afim, estranha administração. Deu uma corrida aí. Outorgar isenções, anistias fiscais ou permitir a remissão de dívidas sem interesse público justificado e sem devido estudo de impacto orçamentário, sob pena de nulidade do ato. Então, aqui nesse inciso, pode haver, no caso aí, isenção e anistia fiscal ou remissão de dívida? Pode sim, mas deve ter aí, no caso, né, alguns requisitos satisfeitos, que é interesse público justificado, tá? E o estudo de impacto orçamentário. Se isso não acontecer, poderá ocorrer a nulidade do ato. Exigir ou aumentar tributos sem que a lei o estabeleça, até porque para que haja aí a exigência ou aumento de tributo, deve ter lei, tá? Deverá ter a lei estabelecendo essa exigência ou aumento. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino, cobrar tributos em relação a fatos ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado, claro, também tem que ter. Não pode ser fatos geradores antes da lei entrar em vigor. Como que você vai saber? Ou então, o que você comete agora, tá? Se é instituída uma lei agora, e nessa lei aí não consta esse fato, tá? Ou melhor, nessa lei passou a constar esse fato, quer dizer que você vai ser cobrado de forma anterior a esse período, ou a essa data? Não, não pode. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Utilizar tributos com finalidade de confisco, não pode usar tributos para tomar algo à força, tá? É o que ele diz aqui. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos. Instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviço da União, do Estado ou de outros municípios, templos de quaisquer cultos, patrimônio, renda ou serviço de partidos políticos, inclusive suas fundações e das entidades sindicais, atendidos os requisitos da lei federal. Também não pode instituir imposto sobre aí, ó, livros, jornais, periódicos, papel destinado à sua impressão. É isso mesmo. Tá? Bora para o capítulo 4, vamos falar um pouquinho da administração pública e do controle administrativo. Vem comigo aqui, tem alguns pontos relevantes aqui que eu quero apresentar. Bom, o artigo 15 traz umas informações importantes, tá? Que eu vou pontuar com você. Primeiro, vamos dar uma lida aqui. A fiscalização e controle dos atos administrativos do município serão exercidos pelo Poder Legislativo. Então, ó, vamos dar uma olhada, preste atenção aqui, ó. Fiscalização e controle dos atos administrativos são exercidos por quem? Pelo Legislativo. Mediante o quê? Controle externo. Então, já faz o seu mapinha aí, ó. Fiscalização e controle dos atos administrativos. Quem exerce? Poder Legislativo. Como? Controle externo. É auxiliado por quem? Pelo Tribunal de Contas do Estado ou da União, se for o caso. E pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo. Então, ó, marca aqui comigo, ó. Poder Legislativo Municipal, ele vai controlar aí, ó, de forma externa, o controle externo. O Poder Executivo, controle interno. Beleza? Fiscalização e controle dos atos administrativos. Quem auxilia, pessoal? Tribunal de Contas do Estado. Tá? Não confunda com o auxílio do Tribunal de Contas do município. Não é. Parágrafo 1º. Aos órgãos responsáveis pelo exercício de controle e fiscalização dos atos administrativos
caberá, bora dar uma olhada, primeiro, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, tá? Porque existem entidades de direito privado que prestam serviços para o município, concordam? Também exerceu o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do município. Beleza? Então, falamos aí na parte de exercício, quando os órgãos são responsáveis, o exercício e a fiscalização, cabendo esses 3 pontos aí. No parágrafo 2º, traz a seguinte redação: a administração pública tem o dever de anular seus próprios atos. Isso aqui é importante, tá? Porque quando ele é eivado, tá? Um ato aí é eivado de ilegalidade ou de irregularidade, no caso de ilegalidade, ele deve ser anulado pela própria administração, tá? Porque olha aqui, ó, a administração pública tem o dever de anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, tá? Até esqueci de omitir vícios aí, bem como a faculdade de revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitado neste caso direitos adquiridos, além de observado em quaisquer circunstâncias o devido processo legal. Então, presta atenção. Quando os atos são eivados de vício que os tornem ilegais, tá? A própria administração tem o dever de anular os próprios atos. Parágrafo 4º diz que qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato, é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade perante os órgãos competentes. Esse rolzinho aí é bom a gente guardar também, tá? Que ó, qualquer cidadão, qualquer partido político, associação ou sindicato pode sim, como parte legítima, denunciar irregularidade ou ilegalidade. Vamos seguir aí falando um pouquinho da administração direta e indireta. Já falei para vocês que a administração direta, basicamente, a gente tem aí secretarias, tá? Ligado ao município, as secretarias. De forma indireta, a gente tem autarquias, sociedade de economia mistas e por aí vai, tá bom? Mas bora dar uma olhadinha aqui no seguinte, artigo 17 diz que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do município, sendo o executivo ou o legislativo, obedecerá aos princípios da legalidade ou de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso aqui são os princípios da administração pública. Guarda aí, tá? Por quê? É o famoso LIMP, legal? Que pode ser cobrado. E também ao seguinte, os cargos e empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Bom, isso aqui é um ponto sensível, não vou entrar muito em detalhe, mas deixa eu te explicar o negócio. Existem brasileiros, tá? Vamos colocar aí 2 classificações. Brasileiros natos, são os que nascem no Brasil, ou que tem aquela regrinha do que sanguíneo, que é o sistema que a gente adota no Brasil, ou os naturalizados, aqueles que conseguem a naturalização, ok? São estrangeiros que já satisfizeram os requisitos lá e se tiveram aí já a cidadania brasileira aceita. Então, nesse ponto aqui, concursos públicos, os estrangeiros naturalizados também podem fazer. Só que existem alguns cargos, tá, que são exclusivos de brasileiros natos. Então, um exemplo que eu dou aqui, para que você entenda, um oficial de Forças Armadas. Ele deverá ser brasileiro nato, ele não poderá ser naturalizado. Também tem outro caso aí, no caso de portugueses, tem um tratado aí que
podem fazer concurso aqui para o Brasil, assim como o brasileiro pode fazer concurso para Portugal. Então, nesses casos aí, pode acontecer. Tá? Então, os cargos de emprego e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei, dentro disso aí que eu dei uma pequena explicação. Bom, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Beleza? Então, olha só. Os cargos, aí no edital desse concurso tem lá, se vai exigir apenas provas ou de provas e títulos. Então, provas a gente tem basicamente aí nível fundamental e médio. Tá? Provas e títulos a gente tem aí graduação, mestrado, doutorado, que exige. Tá legal? Exatamente porque vai depender da natureza e da complexidade do cargo. Beleza? Outro ponto importante aí é o seguinte: os cargos em comissão, como são de livre nomeação e exoneração, não depende de prévia aprovação em concurso público. Tá ok? Aqueles cargos que dependem de prévia aprovação prévia em concurso público são os cargos que o servidor ele se torna efetivo depois de satisfeito aí aquele prazo do estágio probatório. No caso aí, o cargo comissionado não tem essa exigência por ele ser de livre nomeação e exoneração. Inciso terceiro, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Bom, não tenha isso aí como um inciso inofensivo, porque ele não é. Tá? Então, olha aí, o prazo de validade do concurso, ele é de até 2 anos. Ele não é de 2 anos. Tá? Então, ele pode ter um edital com concurso aí de validade de 1 ano? Pode, que ele é de até 2 anos, não é de 2 anos. E ele será prorrogável uma vez, tá? Por um período igual ao anterior estabelecido. Então, se é de 1 ano, vai ser prorrogado por mais 1 ano. 2 anos, prorrogado por mais 2 anos. Tá? Seguindo aí, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado no concurso público de provas ou de provas de títulos será observada a classificação, convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. É lógico, está na fila aí de classificação, deverá obedecer essa classificação. Pô, professor, mas por que isso? Porque antes, né, pessoal? Tinha uns fatos estranhos aí, né? Que o cara era o quinto, o outro, o 10º era chamado na frente. Então, há esse inciso é exatamente para preservar essa prioridade na colocação do candidato. Bom, é garantido ao servidor civil o direito de livre associação sindical, tá? E o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, porque existem alguns cargos que não pode nem fazer greve. Tá? Imagina o policial, então os funcionários de um hospital inteiro, aí, de um pronto-socorro, param, né? Então, por isso que são definidos em lei aí o direito de greve, enfim. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Só que também vem, pessoal, no edital. Se você der uma analisada aí, vai dizer o percentual lá que foi destinado às pessoas portadoras de deficiência, tá bom? A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporal de excepcional e interesse público. Existem alguns casos aí de contratação imediata? Sim, mas é por tempo determinado, ok? Porque pode haver algum acontecimento no município que dependa de uma contratação imediata, porém, aí por tempo determinado, tá? Bom, inciso 9, pessoal, a remuneração de servidores públicos municipais e o subsídio do membro do poder do detentor
de cargo eletivo e dos secretários municipais de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 da CF, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa, em cada caso assegurada revisão geral anual, tá, por aí vai. Bom, então o que ele quer dizer aqui, servidores públicos municipais, tá? Falando dos membros de cada poder, também como detentor de cargo eletivo do município. Eletivo são os cargos aí, por exemplo, de vereador, prefeito e os secretários, tá? A remuneração deverá ser fixada, alterados por lei específica, tá? E deverá observar o artigo, observar a iniciativa privativa em cada caso. Até porque cada cargo aí, cada função, ela tem a sua particularidade, sua peculiaridade, né? Então depende de cada caso. No inciso 10, diz que a remuneração do subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta e indireta, dos membros de qualquer dos poderes do município, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, proventos, pensões, outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais de qualquer outra natureza, não poderão exceder ao subsídio mensal em espécie do prefeito. Então, aí, ó, o subsídio aí do prefeito é o teto, no âmbito do Poder Executivo, e dos deputados legislativos no âmbito do Poder Legislativo. Então, presta atenção comigo aqui. Para o Poder Executivo, teto prefeito. Para o pessoal do Poder Legislativo, teto deputados e estadual. Caso aí do Rio de Janeiro, a Alerj. Tá legal? Bom, os vencimentos de cargos idênticos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, tá? Então, aqui, ó, Poder Legislativo, tá? Sendo idênticos, não podem ser maiores do que os pagos pelo Poder Executivo, tá? Então, aí, para você, para contextualizar e te dar um exemplo, um ADM do Legislativo e um ADM do Executivo. O ADM do Legislativo não pode ganhar mais do que o ADM do Executivo. Pronto. Só para você entender. Inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer ou qualquer espécie remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no inciso 12, no artigo 19, parágrafo 1 desta lei que nós ainda veremos. O inciso 17 foi o que a gente leu aí, acima, tá? O inciso 12, na verdade, perdão, que a gente leu acima. E o artigo 19, a gente ainda vai ver o parágrafo 1. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores ou posteriores. Os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis e a remuneração observar-se-á o que dispõe os incisos 11, 12, 14 do artigo 37, o inciso 2 do artigo 150, o artigo 153, inciso 3º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Vou trazer aqui na descrição essas anotações aí. Você vai lá e dá uma olhada, tá bom? Sobre esses incisos. Aí a gente vai falar rapidinho sobre acumulação remunerada de cargos públicos. Bom, pode haver acumulação remunerada de cargos públicos? Pode, tá? No limite de 2. Porém, para que haja acumulação, tá? Antes de mais nada, deverá ser observada a compatibilidade de horários. Ok? Se não houver compatibilidade de horários, não existe a possibilidade de acumulação.
Então, ó, o que pode acumular? 2 cargos de professores, tá? Um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. E essa linha C, tá? Já houve a atualização aí, porque antes determinava 2 cargos privativos de médico. Hoje não. Já são 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Nada mais justo porque acabou abrangendo todo o pessoal da saúde. Tá? Então, nesse caso aí, para haver acumulação, vou repetir, deve haver a compatibilidade de horários. Bora lá? A proibição de acumular se estende-se a empregos, funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações mantidas pelo poder público. Você que está ligado aí, está prestando atenção na aula, esse segundo aí, ó, que ele diz, abrange autarquias, empresas, a gente está falando de quê? Isso aí, administração indireta, tá? Então, não só a direta, como a indireta também. Bom, inciso 19, somente por lei específica poderão ser criadas ou extintas empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias ou fundações públicas, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Então, ó, para a criação desses entes aí, depende de lei específica, tá bom? Somente através de lei específica que haverá criação ou extinção desses entes que nós citamos. Aqui, quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Lá no caso de autarquia, sociedade de economia mista, a gente viu que depende de lei específica. Tá? No caso das subsidiárias, tá, desses entes que nós lemos, não depende de lei específica, depende de autorização legislativa. Então, presta atenção nesse ponto aí também. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 deste artigo implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Vou voltar aqui rapidinho para lembrar junto com você, ou para lembrarmos juntos. A gente está falando da investidura em cargo público, tá? E a gente está falando também do prazo de validade do concurso, beleza? E o parágrafo 3º, a lei disporá sobre requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta, possibilite o seu acesso a informações privilegiadas. É lógico, se são informações privilegiadas, tá? Aí tem que ter requisitos e restrições a esse servidor, ok? Isso virá através de lei. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente do artigo 40 da CF, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis, que a gente viu na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei, que nós vimos também, de livre nomeação e exoneração. Tá? Então, nesses casos aí, poderá ter a percepção simultânea de proventos de aposentadoria. Artigo 18. Ao servidor público da administração direta ou indireta investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Vamos dar uma olhada aqui, até porque em alguns casos ele tem que se licenciar, outros casos não. Então é importante a gente verificar aqui. Bora aqui comigo, ó. Tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função, tá? Porém, se investido no mandato de prefeito, ele será afastado do cargo, emprego ou função, mas será facultado a ele escolher, optar pela remuneração, ou do cargo eletivo, ou do cargo na prefeitura. Investido no mandato de vereador, tá? Caso haja compatibilidade de horários, ele receberá as vantagens do cargo na prefeitura, emprego ou função, e também, aí, ó, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, ou também do cargo eletivo, ele receberá os dois, tá? Havendo a compatibilidade de horários. Mas, se não houver a compatibilidade, ele terá que optar por um ou por outro, porque ele diz, ó, que será aplicada a norma
do inciso anterior. E o inciso anterior, ele fala sobre o prefeito, que no caso do prefeito, ele opta, certo? Por uma das remunerações. Então, o vereador, quando há compatibilidade de horário, ele pode receber os dois. Se não houver compatibilidade, ele vai optar por um ou por outro. Em qualquer caso que importe em afastamento para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será computado para todos os efeitos de direito, exceto para promoção por merecimento. Por quê? Porque a promoção por merecimento, ela depende de avaliação, depende de ele estar efetivamente exercendo a sua função para que ele seja promovido pelo seu merecimento. Então, exceto nesse caso aqui. E, inclusive, para eventual incorporação, cujos valores dela decorrentes só serão percebidos a contar do término do mandato, com efeito ex nunc, beleza? Dali para frente. Para efeito de benefícios previdenciários, no caso de afastamentos, valores serão determinados como se no exercício do cargo estivesse. Então, aí não interrompe, ok? Se ele precisar de alguma licença, receber alguma licença, não será interrompido, será contado normalmente. Ok? Vamos partir aí para falar um pouco de você, servidor público. Lembrando que nós falaremos melhor dos servidores públicos nos estatutos dos servidores, que é o regime dos servidores de Macaé, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui, falar de alguns pontos. Primeiro, artigo 19, o município instituirá regime jurídico e plano de carreiras para os servidores da administração pública direta, das autarquias, fundações públicas, bem como Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Bom, para que você entenda, o regime jurídico, pessoal, que eu falei aqui, o estatuto, tá? É a regra para os servidores. Lá tem os deveres, tem os direitos, enfim, vai falar sobre os servidores. Para que você tenha uma ideia, você que trabalha na iniciativa privada, tá? Você é regido pela CLT, que são as consolidações da Lei de Trabalho, ok? Lá vai dizer direito a férias, tá? Direito à licença, enfim, tá? 13º, lá é uma regra, aqui passa a ser outra, tá? Então você vai ser regido por esse regime jurídico que a gente chama aí de estatutos. É lógico, se tiver o plano de carreira lá, também vai completar esse estatuto, beleza? Então, entrou na administração pública, esquece o que você viu lá do lado de fora. Bom, a fixação dos padrões de vencimento dos demais componentes do sistema remuneratório observará, primeiro, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos, componentes de cada carreira, também os requisitos para a investidura, as peculiaridades dos cargos. Por isso, o vencimento vai ser diferente de um carro para o outro, exatamente por conta desses pontos aqui. É de livre associação profissional sindical o servidor público municipal, na forma da lei federal. Então, aqui será aplicada a lei federal para a associação profissional. Nenhum servidor será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato. É assegurado o direito de filiação de servidores públicos municipais à associação de sua categoria profissional. Parágrafo 6º. O direito de greve assegurado aos servidores públicos municipais não se aplica aos que exercerem funções em serviços ou atividades essenciais, assim definidas em lei. Lembra lá, quando nós falamos de direito de greve, ele até fala lá em definição na lei, e eu até citei alguns aqui, ok? Então, aqui a gente falando de serviços e atividades essenciais, tá? Deverão ser aplicados aí o que está na lei, o que a lei diz. Além de explorar, em caso de greve, sobre atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então, basicamente, aí, a gente vê que, em alguns casos, aí existe até um percentual, uma atividade necessita de uma continuidade, mas tem alguns que determinam percentual, tem outros que não é possível, tem outros que podem fazer, enfim. Mas não vou entrar nesse mérito aí dessas leis, até porque isso não vai ser cobrado, ok?
Os poderes executivo e legislativo publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Tá? Isso aqui até no portal da transparência hoje, isso aqui acontece mensalmente. Artigo 20. Aos servidores titulares de cargos efetivos do município, incluídas as suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos, dos pensionistas, observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. Então, isso aqui, mais ou menos o que eu expliquei lá no início, quando eu falei do regime, por quê? Quando você está, eu faço esse paralelo porque quando você entra para a administração pública é outro mundo, ok? Então aqui você tem lá o recolhimento do INSS, tá? Você paga para previdência quando você está na iniciativa privada. Você entrou, ok? Basicamente para iniciativa pública, você começa a recolher, tá? Para o próprio município, a previdência do município. Nesse caso aqui, pelo que eu estou notando aqui, o município ele tem seu próprio regime de previdência. Então, vai ser descontado aí do seu contra-cheque, com o nome deve vir aí regime do Previdência do município, tá bom? Os servidores abrangidos pelo regime de previdência que ele trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos incisos 3 e 17. A gente vai ver aí mais à frente. Ou a gente. Tá, eu vou deixar aqui no final essa observação também. Bom, por invalidez permanente sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, tá? Contagiosa ou incurável, na forma da lei. Porque aqui ele bota, eu acredito, pessoal, que nesses outros casos aqui, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, não serão proventos proporcionais, e sim integrais. Eu estou falando isso por conta de experiência em outras leis orgânicas. Então, tá, invalidez permanente aí, se ocasionado por acidente de serviço, tá, doença grave, contagiosa, poderá acredito que seja aqui proventos integrais. Nos outros casos, proporcionais. Compulsoriamente, ou seja, a expulsória aqui que a gente chama, né? Que é a compulsória. Aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, já há o entendimento aqui que a compulsória, tá? É a partir de 75 anos, mas aqui ainda não foi atualizado. Beleza? Voluntariamente, desde cumprido tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo efetivo em que se dará aposentadoria, observadas as seguintes condições. Primeiro, 60 anos de idade, 35 de contribuição, no caso de homem, 55 anos de idade e 30 de contribuição, no caso de mulher. Também, 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. No parágrafo 2º, os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Por isso que o pessoal tem medo de se aposentar, porque ele vai ganhar mais, vai acabar ganhando menos do que ele ganhava na atividade. Tá legal? Aí o pessoal fica adiando aí. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, é vedada a percepção de mais uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. Isso aqui também nós já falamos sobre isso. Então, aí uma coisa vai completando a outra. O tempo de contribuição previdenciária federal, estadual e municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Isso aqui também é interessante, porque não perde nada, tá? Carrega o tempo que exerceu ou no federal, no estadual ou em outro município.
Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará no que couber os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação, exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Esse aqui é exatamente porque ele não terá aquele vínculo que o efetivo tem, né? Porque o efetivo, como eu falei para você, você vai estar inscrito no estatuto, ou melhor, no regime do município, tá? Porque você passou em concurso público, enfim, você é estatutário. Já o comissionado, que é exclusivamente comissionado, ele não será estatutário, e não será estável, ok? Ele põe isso daqui, pessoal, porque mesmo sendo efetivo, né, o servidor ele pode ter cargo em comissão, sim. O cargo em comissão, comissionado, ele não é só para aquele que não faz parte da administração pública. Inclusive, o servidor também ele pode exercer cargo comissionado. O município, desde que institua regime de previdência complementar para os seus servidores titulares de cargo efetivo, poderá fixar para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio da previdência social para os servidores de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora de respectivo regime. Isso aí. Ó. Por quê? Existem alguns casos que são híbridos. Fica assegurado ao funcionário municipal que completar condições para aposentadoria a inclusão no cálculo dos proventos das vantagens do mais elevado cargo ou função de confiança que tenha ocupado por pelo menos um ano na administração, desde que tenha exercido sem interrupção nos últimos 5 anos imediatamente anteriores a passagem para inatividade e também com interrupção nos últimos 10 anos. Então, no caso de interrupção, não poderá nos últimos 5 anos, mas no caso de nos últimos 10 anos, se houve um prazo que ele não ficou, aí como cargo de confiança, não tem problema, ele poderá completar, no caso aí, a sua aposentadoria. Aos proventos da aposentadoria será incorporada também a gratificação que o funcionário estiver percebendo há mais de 2 anos, interruptamente, pela execução de trabalho de natureza especial, com risco de vida ou à saúde. Isso aqui é muito interessante, tá? O que ele está querendo dizer aqui? Se você exerceu atividade aí de natureza, de risco de vida, de saúde, de forma ininterrupta, por mais de 2 anos, tá? Esses proventos da aposentadoria serão, a gratificação, perdão, serão incorporados aos proventos da aposentadoria. Então, isso é bem interessante para quem estiver ou esteve nessas condições. Bora aqui para o artigo 21. São estáveis após... Deixa eu só ver aqui. Isso. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício e servidores nomeados em virtude de concurso público. Bom, isso aqui acompanha certinho lá o prazo ou período do estágio probatório. É um período que o servidor, assim que ele é nomeado lá, né, toma posse, entre exercício, a partir desse momento ele vai cumprir 3 anos, que é chamado estágio probatório, que é o tempo que ele será avaliado. Então, após esse período, ele se torna estável, tá? Mas ele passou por concurso público também, porque se não passar por concurso público, não tem como se tornar estável. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença transitada em julgado, é aquela que não há mais recurso, tá? Ou mediante um processo administrativo, famoso PAD, que é o processo administrativo disciplinar, em que lhe seja assegurada ampla defesa. Nós vamos estudar isso lá no Estatuto dos Servidores. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido
ao cargo de origem ou posto em disponibilidade. Já chama a atenção de vocês, porque esses termos aqui, ó, reintegrado ou reintegração e reconduzido, recondução, são formas de provimento que você vai estudar comigo também lá em estatuto, tá? Então, ó, invalidou a sentença judicial da demissão do servidor, ele é reintegrado ao seu cargo, tá? Se houver um ocupante na vaga dele, esse ocupante ele é reconduzido ao cargo dele de origem ou ele será colocado em disponibilidade. Em alguns casos aí, que pode acontecer, esse cargo não existir mais, enfim, aí ele é posto em disponibilidade. Extinto o cargo ou declarada desnecessidade, aqui, ó, se o servidor Estado ficar em disponibilidade remunerada, ficará até em disponibilidade remunerada até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Tá? Então, esse é o termo realmente. Ok? Então, se ele está em disponibilidade porque o cargo foi extinto ou foi declarada a sua desnecessidade, ele, quando ocupar outro cargo, será na forma de aproveitamento, que também é um provimento, forma de provimento. No caso de disponibilidade aqui, o que ele fica esperando, ok? Para ser aproveitado. O servidor municipal, atleta amador, selecionado para representar o município, o Estado do Rio de Janeiro ou o país em competições esportivas oficiais, terá, no período de duração das competições, seus vencimentos, direitos e vantagens garantidos de forma integral e sem prejuízo de sua ascensão funcional. Isso aqui é muito legal também. É um incentivo, né? Se o servidor municipal que ocupar cargo em comissão, função gratificada ou cargo eletivo por período contínuo igual ou superior a 5 anos ou 10 interpolados alternados, né, terá adicionado ao seu vencimento básico, passando a integrá-lo para todos os efeitos legais, a incorporação de 50% do valor do cargo ou função pública que estiver ocupando nos 12 meses anteriores à data em que completar o tempo exigido, vedada a acumulação de idêntica vantagem. Tem que observar isso daqui. Bom, da administração pública municipal, vamos dar uma olhada aqui. Artigo 22, a administração municipal é constituída dos órgãos integrados à estrutura administrativa do Poder Executivo e de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. A administração direta estrutura-se a partir de secretarias municipais, podendo ser criadas administrações regionais nos termos da lei. Tá? Então, a estrutura aí, como eu falei, da administração direta, basicamente, são as secretarias. A administração indireta compreende as seguintes entidades, definidas nos termos da legislação vigente. Tá? Você não vai errar isso daqui, porque toda hora eu chamo a atenção sua sobre isso. Então, ó, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Parágrafo 3º diz que a criação das entidades mencionadas no parágrafo anterior, bem como a sua transformação, fusão, cisão, extinção, dissolução, transferência de controle e privatização dependerão de lei específica. Pelo menos eu já te disse que criação e extinção dependem de lei específica, certo? As subsidiárias não, mas essas entidades sim. Então, olha aqui, ó, em todos esses casos aqui, depende de lei específica, falando dessas entidades que fazem parte da administração indireta. Artigo 22b, o governo do município é exercido pelo prefeito, a quem incumbe, com auxílio dos secretários municipais dirigentes das entidades da administração indireta, a direção superior da administração municipal. Tá legal? Então, aqui, ó. Mas o prefeito, ele é guardião, tá? Ele é responsável pela administração do município. Seção 5 dos bens móveis e imóveis. Artigo 23 diz que os bens do município, constantes no artigo 4, serão administrados pelos poderes executivo e legislativo, conforme a sua distribuição, tá? Porque o executivo tem os seus bens e o legislativo também tem
os seus bens, cada um com os seus bens, ok? Bom, pessoal, parágrafo 1º, os bens imóveis serão administrados pelo Poder Executivo Municipal, salvo o prédio da Câmara Municipal, lógico que é administrado pela própria Câmara, no caso legislativo. Os bens móveis destinados aos serviços do Poder Executivo serão por ele administrados através do órgão competente, conforme definido em lei. Já os bens móveis destinados aos serviços do Poder Legislativo serão por ele administrados através do órgão competente, conforme definido em lei. Então, vocês notem que os bens móveis do Executivo ele administra, do Legislativo, próprio Legislativo. Tá? Os bens do município são imprescritíveis, não podendo ser adquiridos por uso capião, nos termos dos artigos 183, parágrafo 3º e 191 da Constituição. Beleza? Os bens patrimoniais do município deverão ser classificados, primeiro, pessoal, pela natureza e segundo, em relação a cada serviço. Então, aí também vale a pena você fazer essa pontuação, porque na prova pode cair, né? Perguntando da classificação dos bens patrimoniais do município. Pode ser pela natureza, também em relação a cada serviço. Bora seguir aí. No artigo 26 diz que a alienação de bens municipais subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Então aí, primeiro, sempre precedida de avaliação, tá? E obedecendo as seguintes normas, que são: para os bens imóveis, depende de autorização legislativa, alienação dos bens, e concorrência pública, dispensada esta nos casos de doação e permuta. Então, no caso aí, para você começar a entender como funciona, a concorrência pública que será dispensada quando a gente falar de doação ou permuta, tá legal? Já nos bens móveis, a alienação dos bens móveis depende apenas de concorrência pública, dispensada esta nos casos de doação. Esta quem? A concorrência. Nos casos de doação será dispensada, que será permitida exclusivamente para fins assistenciais ou quando houver interesse público relevante, justificados por quem? Pelo Poder Executivo, ok? Então, aí a diferenciação na alienação dos bens imóveis e dos bens móveis. No parágrafo único diz que o pedido de autorização legislativa para alienação de bem imóvel deverá ser específico e estar acompanhado do competente arrazoado onde o interesse público resulte devidamente justificado e do necessário laudo de avaliação sob pena de arquivamento. Bom, seguindo para o artigo 27, que diz que o município preferencialmente, a venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso mediante prévia autorização legislativa e concorrência pública, quando for o caso. Tá? Então, é na parte de quando for na venda ou doação dos bens imóveis, haverá aí outorga de concessão de direito real de uso, que será mediante a prévia autorização legislativa e concorrência pública. Já a concorrência poderá ser dispensada por lei quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, a entidades assistenciais ou quando houver relevante interesse público, devidamente justificado. Tá? E nesse caso aí, relevante interesse público aí, pode ser num caso de urgência, ok? Poderá, de calamidade, por exemplo, aí é dispensada a concorrência, tá? Por lei. Só para a gente contextualizar. No artigo 27A, a inobservância das regras contidas no artigo anterior tornará nulo o ato de transferência do domínio, sem prejuízo da responsabilização da autoridade que determinar a transferência. Parágrafo único. Quando se tratar de alienação de bem de uso comum do povo, tá? Que a gente fala aí de praças, rodovias e tal,
ou de uso especial, a lei autorizadora há de promover a desafetação do mesmo e seu ingresso na categoria dos bens dominicais. São bens dominicais que não podem ser repassados para particulares, nunca serão de domínio de particulares. Artigo 28. A aquisição de bens imóveis por permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Tá? Então, falando de bens imóveis, tá? Para o município, aquisição de bens imóveis, né, que o município vai adquirir no caso, que se der por permuta, depende de prévia avaliação e autorização legislativa. Artigo 31. A administração e utilização dos bens públicos de uso especial, como mercados, matadouros, terminais rodoviários, ginásios esportivos, campos de futebol, feiras de artesanato, recintos de espetáculos e exposições, serão autorizadas na forma da lei e conforme regulamentos específicos, ouvidos os respectivos conselhos municipais. Tá? Então, aqui em cima, exatamente por isso, eu falei de uso comum no parágrafo único, mas não falei de uso especial. Tá? Exatamente porque o artigo 31 traz exemplos. Das obras e dos serviços públicos. Bom, nenhuma obra pública poderá ser iniciada, seja pela administração direta ou indireta, sem o respectivo projeto técnico aprovado pelos órgãos municipais, estaduais e federais, quando for o caso, de maneira a fornecer um conjunto de elementos definidores da obra, suficiente à sua execução, permitindo ainda a estimativa de seu custo e prazo de sua execução, sem prejuízo de outras determinações legais respeitados. Bom, aqui vale a pena o seguinte, pessoal, olha só. Nenhuma obra pública deverá ser iniciada, tá, pela administração direta ou indireta sem respectivo projeto técnico. Tá? Porque, como ele diz no final aqui, o prazo de execução é uma estimativa. Ok? Porque durante a obra podem surgir aí alguns impedimentos, algumas adequações, tá legal? Então aí, ó, não pode ser iniciada sem o projeto técnico aprovado, tá? Mas falando aí de valores e de prazo, acaba sendo algo que pode ocorrer no decorrer da obra. Então vamos lá. Deverá ser respeitado a viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o interesse comum sempre, tá? Sempre atendendo aí, visando atender o interesse comum, o interesse da totalidade. Os pormenores para a sua execução, os recursos para o atendimento das respectivas despesas, o cronograma provável de execução, tá? Então aí, ó, vocês veem, provável. Nenhuma obra, serviço ou melhoramento, salvo caso de extrema urgência, será executada sem prévio orçamento de seu custo. As obras públicas poderão ser executadas pelo município, por suas autarquias e demais entidades da administração indireta e por terceiros, mediante licitação, nos termos da legislação em vigor, que diz o parágrafo 2º. Artigo 33. Autorização e permissão de serviço público a título precário. O que é título precário? Vamos supor, é aquela autorização ou permissão que não tem força, ele pode ser terminado ali, excluído a qualquer momento, aí pelo desejo da administração. Então, o título precário ele não tem força, tá? É algo que pode ser interrompido na hora que a administração quiser. Então, vamos lá. Precário será outorgada por decreto do prefeito. Então, a autorização e a permissão de serviço público a título precário é outorgada por quem? Por decreto. De quem? Do prefeito. Após edital de chamamento de interessados para a escolha do mesmo pretendente, sendo que a concessão só será feita com autorização legislativa, mediante o quê? Contrato precedido de quê? De concorrência pública nos termos da legislação em vigor. Tá? Então, preste atenção nesse finalzinho aí. Parágrafo 3º. O município poderá retomar, sem indenização, os serviços autorizados. Exatamente por causa de quem? Do
título precário, tá? Então, sem indenização de serviços autorizados, permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade, é lógico, ao ato ou contrato, bem como aqueles que se revelarem insuficientes para o atendimento dos usuários. Parágrafo 4º. As concorrências para concessão de serviço público deverão ser precedidas de ampla publicidade, mediante edital devidamente publicado. Lógico, pessoal, o que dá arma aí, o que dá munição para a concorrência é exatamente a publicidade. Como que eles vão concorrer se não existe essa publicidade? Então, deverá ter essa publicidade quando a gente fala de concorrência para a concessão de serviço público. Tá? Artigo 34. As tarifas de serviços públicos deverão ser fixadas pelo Executivo Municipal, com vistas a permitir a justa remuneração da atividade ou serviço prestado. Tá, pessoal? Cuidado com isso daqui. Tarifa de serviços públicos. A taxa de coleta de lixo, um exemplo aí, vamos botar aí. É definido, fixado por quem? Pelo Executivo do município. Legal? Aí, de repente, algum documento também, né, que precisa ser expedido, Executivo Municipal, que fixa as tarifas de serviços. O município, artigo 37, poderá constituir sua guarda, uma guarda municipal, destinada à proteção do meio ambiente, dos bens do município, bem como exercer outras atividades que lhe forem atribuídas por lei. Já no parágrafo único diz que o Poder Executivo deverá elaborar regulamento, inclusive disciplinar, para funcionamento e atribuições da Guarda Municipal, devendo este ser submetido à apreciação da Câmara Municipal, que aí já passa a ser o Legislativo. Bora para a seção 7, vamos falar um pouco aí dos atos municipais, tá? A gente tem aí alguns modelos de atos aí, que é portaria, decreto, tá? Vamos dar uma olhada como funciona. Então, ó, artigo 38. Os atos administrativos de competência do prefeito devem ser expedidos com obediência às seguintes normas. Então, eu tenho aí primeiro, ó, decreto. Tá? Como funciona? Ó? É numerado em ordem cronológica nos seguintes casos: regulamentação de lei, instituição, modificação e extinção de atribuições não constantes de lei, regulamentação interna dos órgãos que forem criados na administração municipal, abertura de créditos especiais suplementares até o limite autorizado por lei, assim como de créditos extraordinários, declaração de utilidade pública ou necessidade local para fins de desapropriação ou servidão administrativa, também decreto, aprovação de regulamento ou regimento das entidades que compõem a administração municipal, autorização e permissão de uso de bens do município, medidas executórias do plano diretor, normas de efeitos externos não privativas de lei e fixação e alteração de preços e tarifas públicas. Então, aí serão essas formas através de decreto, tá? Por quê? Esse rolzinho que vem aí, ó, deverá ser por portaria. Olha lá, ó, no caso de vocês aí, ó. Provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de efeitos individuais é por portaria. Lotação e relotação dos quadros pessoal, assim como autorização para contratação e dispensa de trabalhadores temporários, sobre o regime de legislação trabalhista, respeitados os limites impostos pela legislação em vigor, a abertura de sindicância e processos administrativos, aplicação de penalidades e demais atos individuais de efeitos internos, outros casos determinados em lei. Então, aqui eu já te chamo a atenção aqui, ó, principalmente, pessoal, decreto a gente falou de servidor aí, alguma coisa voltada ao servidor, cargo, provimento, não, nada disso, né? Então, já chama a atenção. Qual na prova de vocês? Falando aí sobre a forma, dos casos aí, dos atos, né, da administração, através de portaria, liga aí logo a servidor, tá? Vaga, enfim, o que nós vimos aqui, tá? Pessoa individual aí. Também nós temos contratos, ó. Dá uma confundida aí no primeiro aí, mas olha lá, é diferente. Ó. Contratos, admissão de servidores para serviços de caráter temporário.
Ele vai ser contratado para ficar em tempo determinado. Tá? Execução de obras e serviços municipais, nos termos da lei, também contrato. Aí ele me traz uma observação no parágrafo 1º, que diz que os atos constantes do inciso 1 e 2 deste artigo poderão ser delegados. No caso aí, a gente fala do 1 e 2, eu estou falando de decreto e portaria. Poderão ser delegados. Tá legal? Poderá a administração pública valer-se de outros atos administrativos de efeitos internos para prover situações concretas ou disciplinares a conduta de servidores no âmbito de sua atuação, dispensada a publicação mediante comunicação direta aos destinatários. Legal? Então, fechamos aí a nossa primeira aula, tem muita coisa pela frente. E aqui com a gente, sempre que nós fazemos uma aula, a gente depois resolve uma questão para que você possa fixar o que você estudou nessa primeira aula, tá bom? Então vamos lá. Você vai pausar o vídeo, responder a questão e eu já volto com o gabarito e com as explicações que forem necessárias. Voltamos aí, pessoal. Bom, a questão ela pede o seguinte: aponte a opção correta com base na Lei Orgânica de Macaé. Primeiro, ele quer a correta. Já, preste atenção nisso para você não se confundir. Os vencimentos dos cargos, ou melhor, de cargos idênticos do Poder Executivo, não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Legislativo. E aí? Está certo ou está errado? Bom, nós vimos que os vencimentos dos cargos idênticos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Executivo. Então, está incorreto que ele inverteu. Qual a nossa base aí? Artigo 17, inciso 12. Tá? Então, como ele inverteu aí, essa primeira alternativa está incorreta. Não quero essa, vamos seguir para a próxima. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o judiciário e o executivo. Opa! Está incorreto também, né, pessoal? Que eu expliquei isso. No poder, os poderes do município, eles são apenas dois, legislativo e executivo. Aí, ó, artigo 2º da Lei Orgânica de Macaé. Ele incluiu aí o judiciário, né? Os desavisados vão cair nessa pegadinha e vão errar a questão, mas você, como nosso aluno, não vai errar. Então, não existe poder judiciário na administração pública municipal. Então, errado também, baseado no artigo 2. A letra C diz que a aquisição de bens imóveis por permuta independe de prévia avaliação ou autorização legislativa. Claro que não. Nesse caso aí, ela depende, tá? Ao artigo 28, a redação lá, aquisição de bens imóveis por permuta dependerá de pré-avaliação e autorização legislativa, sim. Tá vendo como aqui a gente vai enriquecendo, fazendo as questões? Né? Pô, lembrei, professor, pô, estudei isso. Então, isso aí. Então, a letra C também está incorreta. Já a letra D diz o seguinte: a administração municipal é constituída dos órgãos integrados, estrutura administrativa do Poder Executivo e de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Tá certo ou tá errado? Pessoal, essa é a nossa resposta, tá certinho, bem direto, artigo 22, tá? Então aí, ó, nosso gabarito, letra D, de doido, né? Quem estuda para concurso público aí acaba ficando meio doido mesmo. Acho que isso é uma brincadeira. Tá, pessoal? Então, ó, terminamos a nossa primeira aula aí. Espero que você tenha gostado. Então, já te convido, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Também deixa o seu like aí, que é muito importante. Também manda aí nossa aula aí, né? Compartilha aí para outras pessoas. Aqui você está estudando com pessoas que têm compromisso não apenas em dar aula, enfim, mas é ver, como já temos nos comentários aqui, os alunos, né, os candidatos, tirando boas notas, acertando as questões aí, e especialmente aqui das leis municipais. E aqui a gente explica muita coisa, a gente responde o comentário,
a gente se preparou para isso, ok? Então, espero que você dê um voto de confiança, se inscreva no canal, venha estudar com a gente, porque a gente, nessa parte, a gente dá aula para vários municípios. Então, você que é de Macaé, de Campos, aí de outros municípios, Itaperuna, né? Você vai ter oportunidade de estudar com a gente, porque a gente está sempre evoluindo nesse sentido. Outra coisa, vai aqui na descrição do vídeo, você vai ter acesso às nossas redes sociais, tá? E outros canais que você poderá nos encontrar. Já estamos aí na confecção do e-book de questões e também no audiobook para te ajudar e completar seus estudos e arrebentar na sua prova. Tá, ó. Até o próximo vídeo, nos vemos em breve. Tchau, um forte abraço.